Professor, Foi. o capacitor, instalar o capacitor na rede, ele ajuda a equilibrar a rede? Tá, vamos lá. O capacitor. Ele é um caso bem à parte. Tá bom? Ele é um caso bem à parte. O que acontece? O capacitor é um cara que compensa a energia do motor. Bom, então é o que a gente chama de fator de potência. Tá? Fator de potência. Então o que acontece? Esse cara aí, o meu amigo, que tem a empresa de plástico, ele tem um grande problema lá de fator de potência. Por quê? As máquinas dele são todas 380. Tem muito motor. E para ela alimentar os 380, ele optou por colocar pequenos transformadores, uma vez que ele é alimentado em baixa tensão. Tá? Então, tem vários transformadores, são indutores, e tem vários motores, também são indutores. Então, isso faz o quê? Ele consome muita energia, mas a energia, assim, parte dela ela é usada para gerar campo eletromagnético. Então, a corrente aumenta, porque o sistema está trabalhando e está produzindo um trabalho. Mas parte ele é perdido, porque gerar campo elétrico, o campo magnético, ó, tanto faz. Tá? Então ele tem um consumo alto de corrente, porém ele não. Ele tem uma energia que a gente chama de energia reativa, né, que é uma energia que você está desperdiçando e não gera trabalho. Como é que você compensa a energia perdida nos indutores, tá? A energia que você perde nos indutores, você coloca, você compensa colocando transformadores, capacitores. Tá bom? Então, o que acontece? A energia reativa do capacitor, ela gera campo elétrico. A energia reativa de um motor, de um indutor, ela gera campo magnético. E elas estão defasadas, né, em 180 graus. Então, quando você tem um sistema que é indutivo e você coloca um capacitor, praticamente o capacitor acaba alimentando essa parte indutiva aí, que seria a perda. Tá? Um exemplo que a gente dá bastante é o seguinte, né? O do copo de chope. Então, o que acontece? Imagina assim que você tem lá um copo. Tá? Tem lá um copo. Aí você vem com chope até aqui, né? E, né, vem sempre aquele ótimo colarinho. Mas o que acontece? O colarinho aqui é muito grande. Então, o que acontece com o indutor? A potência sua ativa, né, a potência que você usa, a potência útil, é essa que é o líquido. Quando eu compro chopp é para tomar líquido, tá? Tomar líquido. Sempre vem a espuminha. Né? O que é a espuminha? Seria a nossa energia reativa. Né? Então, essa energia reativa dos meus motores, dos meus capacitores. O que acontece quando você coloca um indutor? O indutor compensa isso aqui, né? O indutor compensa isso aqui, e ele faz. Cadê meu parador? Aqui, ó. Ele faz o seguinte, ó. É como se ele fosse aquele cara, né, que vai fazer bonitinho o seu, né, a sua. Vai tirar o chopp bem, né? Ah, tira o chopp bem raso, não sei o que lá e tal, né? Então o cara vai lá e tira aquele chopp assim, né? Bem lá em cima. Então o que É o acontece? famoso com colarinho e sem Bem colarinho. claro. Exatamente. Mas, ó, quando você compra um chopp com colarinho, né, você vai usar o copo A. Sem colarinho é o mesmo copo A. Aí, ó, o que é pra gente, né? Então, a energia ativa é essa energia que é o líquido. A energia reativa é o meu, né? É o meu colarinho, né? O meu colarinho. E o que é o copo? É a bitola do meu fio.
Então, o que acontece? Com colarinho ou sem colarinho, a bitola do meu filho não vai mudar. Entenderam como é que é o negócio? Eu tenho que usar o mesmo copo, ou seja, eu vou gastar um copo, só que eu vou gastar para vender o quê? Para vender espuma. Entendeu? É o mesmo processo, então. Então, o que eu preciso? O que eu falo lá? Sempre que eu vou nesse meu cliente que tem as injetoras, eu meço lá para ele o fator de potência, eu meço essa energia reativa e falo, ó, a energia reativa aqui está muito baixa, muito baixa. Você tem que elevar essa energia reativa aqui e eu falo, ó, tem que colocar capacitor. Ele, por exemplo, né, já instalou. Em cada transformador ele já tem um capacitor lá tal. Qual que é? Por lei, não é uma lei, né? É uma colocação assim, ó. O fator de potência aqui no Brasil hoje, ele tem que ser maior que 0,92. Beleza, se ele for maior que 0,92, beleza. O do meu amigo, o fator de potência dele dessa última vez que eu medi, né, essa última vez, ele estava na faixa aproximadamente 0,6. Isso quer dizer que ele estava muito indutivo. Bom, o que acontece aqui no caso? Ele não, porque ele está como consumidor em baixa tensão. Mas você que tem uma cabine primária, você lá na indústria tem uma cabine primária. Essa energia toda aqui, a diferença dela, a concessionária vai te cobrar. Mesmo sem você utilizar, porque na realidade essa energia reativa é espuma. Só que a concessionária teve que colocar um copo ali para te atender, percebe? Então ela te cobra em fator de potência. Meu, e é salgado, porque é preço de energia mesmo. Entendeu? Beleza? Beleza, professor. É que esses exemplos de energia para mim é um pouco confuso, fazendo uma similaridade aí com a Sabesp. Aquilo que passa no meu registro de água, eu pago 10 metros cúbicos. Só que passou 2 metros cúbicos de ar e 8 de água. Só que eu paguei 10 do mesmo jeito. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tem fuga, né? Tem fuga, né? Você tem perda aí por conta do nosso amigo Inhar. Tá bom? No caso aí, o nosso desperdício é por conta dele estar excessivamente reativo. Tá bom? E eu tenho um problema maior ainda, que é o seguinte: quando esse valor de 0,92 ele é indutivo, das 6 da manhã, das 6 horas da manhã até a meia-noite. Então, das 6 às 24 horas, o que vale é o padrão indutivo. Das 24 horas, então, né, ou vamos supor aqui, da 0 hora até as 6, no caso 5,99 e tal, o que acontece? O meu problema é capacitivo. Tá? E aí, o meu sistema não pode colocar capacitor na linha, não. Então, das 6 às 24 horas, você pode colocar o capacitor que você quiser. Né? Agora, da 0 hora às 6, não pode colocar capacitor. Você tem, né? Poderia colocar indutor, né? Mas não pode, porque aí a linha fica capacitiva, tá bom? Bom, é isso. Se você estiver na indústria bem bacana, não sei o que lá, chama o professor Rogério que ele vai te ajudar bastante. Vou cobrar também. Isso só uma pergunta, né? Eu ajudo também, viu? Pode falar. Assim, mas no caso, ele não ter tanta perda, mas ele chegar próximo desse 0,92, ou sei lá, próximo desse 0,9 aí, o que teria que fazer? Então, vamos supor aí, você está lá na sua indústria, tem cabine primária, então, uma vez tendo cabine primária, você pode ser penalizado aí por excesso de consumo de energia reativa. Tá bom?
Quais são as possibilidades, ou qual é a possibilidade que a gente usa mais na indústria? É um sisteminha com banco de capacitores. Então, esse sisteminha, ele vai medindo o seu fator de potência, e a maneira que de modo que quando o seu fator de potência fica muito, muito indutivo, ou seja, ele vai caindo para 0,6, 0,7, etc., ele vai colocando automaticamente, então esse banco de capacitores ele é um banco automático, ele vai colocando automaticamente capacitores na sua linha. Então ele vai compensando aí, de modo a que o seu fator de potência fique maior ou igual a 0,92. Esse é o, vamos dizer assim, a solução profissional que a gente usa na indústria. Professor, eu tenho uma dúvida. Às vezes a Enel, já aconteceu alguns casos que eu já vi nas empresas, ele está com o consumo no pico muito alto, aí no outro mês o pico dele cai e na frequência. A Enel vai lá para medir os relógios, fazer uma checagem. É comum isso aí? Muito comum, muito comum. Então, por exemplo, e você não tem nem perdão de férias, dessas coisas, né? Tá? Então, seu consumo baixou, quer dizer que você tem alguma... Vamos supor, você está sob suspeita de ter feito gambiarra. Eles vão lá para conferir, né? Eles vão lá para conferir para ver se... Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, isso já é um cliente mais antigo, né? Bem mais antigo. Ele é um posto de gasolina. Né? Um posto de gasolina. Esse cliente posto de gasolina, o que acontece? A Enel, né? Ou a Eletropaulo na época, eu não sei se era a Enel ou a Eletropaulo na época. Eles estavam acompanhando ali a medição dele, né? E nesse negócio de acompanhar a medição dele, eles viram que o posto, né, realmente caiu o consumo. Ficou lá por 3, 4, 5 meses o consumo baixo. Porém, aquela época em que a gente fez aquela economia de energia forçada, porque Na época do apagão. a época do apagão nosso, Fernando Collor, sabe? Então, todo mundo acabou, essa lâmpada aqui de 60 watts incandescente, vamos colocar lâmpada de LED, vamos colocar fluorescente. Tal. Então, você se viu obrigado a fazer uma economia forçada, porque senão o governo ia te cobrar mais, ele iria te cobrar mais. Se você consumisse demais, né, essa era a penalidade ali do racionamento de energia, né? Então você tinha que entrar numa faixa, você tinha que economizar 20% do seu consumo, né? Então você era obrigado a desligar as luzes, fazer essas trocas desse negócio, para quê? Para economizar energia. Porque senão essa diferença aí, né, você tinha uma média, por exemplo, que era 100. Aí, qual que é a sua meta? Sua meta é baixar para 80%, 20%, todo mundo, era para todo mundo. E se você continuasse aí na faixa acima do 80%, sua energia acho que era cobrada em dobro, em triplo, era um negócio assim, você era altamente penalizado, né? Olha, todo mundo fez essa bagaça. Todo mundo foi lá, falou, não, aqui eu posso tirar, aqui eu posso trocar, etc. Tal. E a gente, né? Nós, todos na época do apagão, do racionamento, fez isso. Ele, inclusive. Né? Só que acontece o quê? Ele, além de ter essa visão do racionamento, na época o posto deu uma quedinha, não sei o que aconteceu lá, mas caiu as vendas do posto. Né? Então ele ficou lá 4, 5 meses com o posto mais, né, mais baixo, etc. Tal. E, bom, caiu. Eu sei que foram, o pessoal da Enel naquela época, da Eletropaulo, não me lembro, eles foram lá na véspera de um feriado, eu acho que era carnaval. Né? Não, eu vou desligar aqui a sua energia e tal, senão você porque você está com consumo baixo, você tem alguma gambiarra aqui. E o que acontece? O cara foi lá de inocente e falou: não, mas você não pode me cortar.
estou numa sexta-feira antes do carnaval, vou ficar todo feriado, o pessoal só vai voltar lá na quarta-feira. Então ele ia ficar de sexta até quarta-feira sem energia elétrica. Entendeu? Que seria o dia lá. Então na sexta-feira, meu, ele falou, ó, a única coisa que eu posso fazer, eu vou cortar, eu tive ordem aqui de cortar a sua energia. Eu falei, putz, mas eu estou pagando, eu não sei o que lá, tá bom. Mas tem uma diferença grande lá, não sei o que. Bom, eu sei que o pessoal levou ele lá para a salinha da Enel e acachou ele lá em 10 mil reais, que era a diferença daquela energia. Sabe? Então, isso na época, para não poder cortar, não sei o que lá e tal. Bom, essa aí que ele fez? Ele pagou, ele arrumou dinheiro lá, pagou essa diferença toda lá. E, obviamente, entrou na justiça, porque, né, um abuso de poder, um abuso total né? Agora, coitado, não levou um advogado, ele me conhecia, mas, né, sei lá, eu fazia trabalho para ele esporádico, ele não tinha meu telefone, essas coisas. Isso aqui foi lá desarmado na Enel, né? Então, putz, olha, foi difícil, viu? Bom, mas enfim, né, foi o que aconteceu. Né? No caso dele aí, você, né, faz tem que fazer isso. E sempre que você faz esse tipo de redução, meu, eles estão acompanhando tudo quanto é conta lá, tudo, caiu o consumo, caiu o dinheiro dele. Por que cai o consumo? Ou porque você realmente economizou, ou porque você colocou outra fonte de energia, ou porque você, né, fez um gatinho aí, né, fez um miauzinho. Né? Então isso é bem problemático. Eu fui num cliente uma vez, num outro, né? Ele era uma transportadora, ele alugou um galpão, né? Segundo o meu cliente, eu acredito no cliente, porque eu não tenho por que desconfiar, né? Ele pegou o galpão daquele jeito. E lá tinha um gatinho, né? Era em Guarulhos, lá tinha um gatinho. E o que acontece? Um dia o pessoal chegou lá, foi verificar, não tinha mudança, não tinha nada, mas foi uma verificação de rotina. Chegou lá o cara, ó, um lacrar aqui, você está com uma diferença aqui. E eles queriam que ele pagasse 30%, né? Eles fizeram um cálculo lá, eles queriam 30% de diferença de energia, de 2 ou 5 anos, e mais 30% de encargo administrativo, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica ela permite essa multa de 30% administrativa. Então, eles queriam 60% de 5 anos dele. Lógico, foi para a justiça, né? Mas ninguém cortou nada, ficou lá, ficou toda a prova lá, etc. Infelizmente, o gasto estava lá, né? Mas, segundo o meu cliente, isso que foi o cara, né? Quem alugou o imóvel antes que tinha feito. Não foi coisa que ele fez, mas até, né, você tem que convencer o juiz. Né? Você tem que convencer o juiz. Esse que é o problema. Beleza? Padaria é um negócio suspeito, hein, professor? Oi? Eles falam que padaria, lanchonete são lugares suspeitos, né, para ir. Ah, não tem suspeito. A idoneidade de uma pessoa, né, pode... Né, porque isso é idoneidade, né? Idoneidade. Quando você faz um gato, é a idoneidade sua que tá colocando, né, você fora do processo aí normal. Entendeu? Então, é a padaria, é uma indústria assim, o assado. Não, é idoneidade. Idoneidade. Entendeu? Então, se você é uma pessoa idônea, você não faz isso. Se você é uma pessoa errada, né? Você pode fazer, né? Você segue lá a tal lei de Gerson, né? Você pode muito bem fazer essa coisa, né?